Fala galera, tudo bom? Então, vou falar um pouquinho do projeto do subgrupo da tração, o TS, Tractive System, que é o antigo subgrupo do acionamento. A gente trocou de nome porque o acionamento realmente será feito pelo subgrupo do controle. Então, para não ter confusão, a gente decidiu mudar o nome. Então, agora nosso subgrupo chama TS, Tractive System. Primeiro eu vou explicar o uso e a escolha das baterias, assim como a forma que iremos posicioná-las e armazená-las no veículo. Depois vou dar um resumo do porquê do uso de dois motores e por fim mostrar as conexões das baterias, dos inversores, dos conversores e dos motores em um diagrama elétrico. Então vamos lá. As baterias que decidimos usar serão de lítio polímero. Por quê? Elas representam maior capacidade, são mais leves e têm tamanho de acordo com nossas especificações. Vamos fazer os bancos juntando células de lítio polímero de 3.7 volts de tensão nominal, 10 ampere-hora de capacidade e 15 coulombs de descarga. Se não for essas configurações, será uma configuração bem próxima a essas. Estamos ainda vendo questão de importação e de diversos outros fatores. Essas células são parecidas com essa da imagem. E esses tagzinhos, aqui é a célula, e esses tagzinhos são o polo positivo e negativo da célula. Então, essas células serão conectadas em uma placa de magnésio, igual a essa da imagem. Essa placa funciona assim. Por exemplo, eu preciso colocar células em série. Então, eu devo colocar um tag positivo com negativo da outra célula, certo? Então, por exemplo, aqui eu coloco um tag negativo e aqui eu coloco o tag positivo da outra célula. Junto eles, entorto aqui junto, e aqui nesse coisa eu coloco uma plaquinha parafusada. Então, essa será preso por pressão. Vai ter uma placa parafusada em cima deles. Então, de acordo com um estudo preliminar dessa placa, que a gente conseguiu os dados dessa placa, ela suportou passar 211 amperes. E assim, pode passar mais, mas essa corrente já seria um valor bem próximo à corrente de pico para os motores terem 80 kW, que é a potência máxima. Então, a princípio, essa placa serviria para o nosso objetivo. E essa parte aqui de plástico fica por cima dessa conexão. Aqui seriam as conexões finais das baterias. Agora aqui é um exemplo de 4 células ligadas nesse sistema. Aqui está aquela conexão que eu expliquei. E aqui está a plaquinha de cima e a plaquinha de baixo com os tagzinhos ligados, de acordo com o que você quer, série ou paralelo. Então, agora o banco de baterias ficaria iguais a esse, parecidos, né? E essas células são maiores, vocês devem estar reparando que elas são enormes, porque elas são de lítio ferro fosfórico. E o regulamento de 2016-2017, esse tipo de célula não é mais permitido. Então, nosso banco foi projetado para nos fornecer 5.800 kWh, que foi um valor obtido analisando o perfil de velocidades em um percurso de uma equipe do ano passado. Com esses dados, colocamos no Advisor, que é um software do MATLAB, e ele nos forneceu a quantidade de energia que precisaríamos para completar a prova do Enduro, que são 22 km. Então, tendo esses dados, calculamos um banco de baterias para que depois do percurso de 22 km ainda sobre de 25 a 30% de carga de energia nas baterias. Lembrando também que o regulamento nos diz para carregar as baterias até no máximo
95% da capacidade total. Por questão de segurança, e a gente pode... por questão de segurança. Então, como vai funcionar? Serão 2 bancos de bateria, a gente pode colocar esse como primeiro banco e esse como segundo. E eles serão armazenados, cada um, em um sidepod do carro. E suas paredes, aqui que vão revestir o banco, está em estudo que pode ser de alumínio ou ferro 1020. Ainda não decidimos. E também o método de refrigeração ainda está em pauta, que pode ser orifícios na parede para troca de ar ou refrigeração a líquido, diversos outros métodos. Lembrando que para conseguir 5.800 kWh naquela configuração daquela célula, seriam necessários mais ou menos 160 células dessa. Seria 80 em cada lado, por exemplo. Então, tudo que eu acabei de citar, banco, baterias, são exemplificados por essa pequena animação que eu trouxe. Aqui seria um banco de bateria, o container. Aqui seria a bateria nesse caso, de íon de lítio. Elas seriam agrupadas em pé, assim, nessa configuração, como vocês podem ver. Aqui seria revestido pelas paredes de alumínio ou ferro 1020. Aqui em cima seria a nossa placa de magnésio. E esse daí seria o container com as saídas. Então, agora eu vou falar um pouco dos motores. Numa primeira análise foi discutido o uso de 4 motores, um em cada roda do carro. Mas assim, ficou muito complexo e o prazo do projeto e o estudo que teríamos que desenvolver com um controle muito mais eficaz, mudar a suspensão, não seria possível. Então a gente decidiu adiar essa ideia. Foi então discutido se utilizar 2 motores trifásicos da WEG, que é nossa principal patrocinadora, de tensão eficaz de 220 volts. Usando 2 motores conseguiríamos maior potência, operando em sobrecorrente, e seria um diferencial para a equipe. E a outra opção desses motores seria um motor de carro de golfe com tensão eficaz de 72 volts, também da WEG. O motor utilitário falado é esse daqui que está na imagem. E esse seria o de 220 volts, tensão eficaz. Os motores ligam em um inversor, cada um em um inversor, e para transformar de alternada para contínua. A tensão do inversor até o banco de capacitor, nesse ponto 2, seria de 300 volts. Como que se foi obtido esse valor? A gente sabe que a tensão entre essa parte de saída do inversor é a tensão eficaz do motor vezes raiz de 2, que daria 311 volts. Mas o regulamento diz que qualquer ponto do nosso carro, do circuito, não pode ter uma tensão maior do que 300. Então aqui ficou 300 volts. Esses conversores DC-DC então liga no banco de supercapacitor e na bateria. Eles foram projetados para operar numa faixa de tensão próxima do banco de baterias. Por quê? Porque assim o projeto fica menos complexo. Porque quando se tem uma diferença muito grande da tensão de saída do banco de baterias e do conversor DC-DC, o projeto fica muito complexo e assim aumenta o espaço e diversos outros fatores. Então aqui foi projetado para se operar numa faixa próxima. Então é isso aí, galera. E assim, qualquer parte ficou sem dados é porque ou está em estudo ou temos que decidir ainda. Então qualquer dúvida que tiverem aí pode contar com nós. E é isso aí.
Falou!